Olá, tudo bem? Nós estamos aí vivenciando a primeira microaula de Sociologia e Filosofia da Educação. A microaula, né, é um momento rápido, né, uma pílula do conhecimento sobre os conteúdos que a gente vem trabalhando em cada unidade. Então, mensalmente, vocês podem verificar lá no Fórum de Notícias e Dúvidas, vocês vão encontrar um cronograma, além das aulas ao vivo, vocês vão encontrar, então, as microaulas. Não é? Então, por favor, confiram, porque todo mês, a gente vai estar junto, trazendo um pouco, de uma forma resumida, um conteúdo daquelas unidades. Então, iniciando o nosso papo de hoje, não é? Nós estamos aí trabalhando com essas duas ciências mais unificadas, não é isso? Que é a sociologia e a filosofia da educação. Então, acho que, primeiro, acho que é importante que a gente parta, né, do início das coisas. Né? Quem foi que criou essa palavra filosofia? Não é? E foi uma pessoa que nós conhecemos até dentro do campo da matemática, das ciências exatas também, que foi o Pitágoras. E então, ele cunhou essa palavra filosofia, né? Filo significa amigo e sófia, sabedoria. Então, atribui-se a Pitágoras, então, essa criação do termo filosofia, uma vez que ele não se julgava sábio, mas sim um amante do saber. Então, filosofia seria uma forma mais sintética, ou pegando etimologicamente, do grego, seria amigo da sabedoria. Mas, então, para que serve? Essa é a grande questão. Para que serve a filosofia? Em primeiro lugar, porque com a filosofia, a gente consegue identificar o motivo por que as coisas acontecem, por que as coisas mudam, porque as coisas estão em constante mudança, porque não é só suficiente a gente ter um conhecimento técnico ou especializado, mas é importante a gente ter o que a gente chama de conhecimento global. Então, a filosofia, ela vem para que a gente possa refletir, né, sobre o que produzimos, como relacionamos, como vivemos, qual o nosso papel, não é? Então, por exemplo, nesse momento que a gente vivencia a guerra, né, é um momento em que a gente percebe a utilização de armas de ponta, né, a construção de mísseis, e a gente vai perceber para que é a guerra, para que serve a guerra, quem interessa a guerra. Não está ali dizendo, olha, o meu país, né, ele está mais aparelhado, está mais belicamente pronto para qualquer enfrentamento. O que a filosofia vai nos permitir que a gente consiga identificar, né, não só um conhecimento técnico, mas um conhecimento reflexivo da sua importância. Então, a filosofia é uma espécie de educação que vai ultrapassar qualquer fronteira do conhecimento, né? E todos os outros conhecimentos que são adquiridos, pois ela nos leva a repensar sobre tudo, a questionar, a debater e oferecer soluções. A filosofia, então, ela serve para entendermos com muita clareza, né, os conceitos que a gente usa no dia a dia, mas através da ciência, não é? Então, mesmo que a gente contemple questões religiosa, filosofia política, filosofia das artes, mas a gente sempre vai ter a filosofia como uma ciência. E nós vamos identificar que três pontos são essenciais para a, a identificação de uma determinada situação numa ótica filosófica, né? E a primeira é a questão da clarificação, quer dizer, como é que a gente pode expressar em detalhes uma questão que pode ser verdadeira ou falsa? A guerra, como nós estamos vivenciando hoje, existem potências envolvidas, existem versões diferenciadas, cada um contra uma história, né? Então, a filosofia, ela traz essa questão primeiro, eu tenho que conceituar, né? O que significa a guerra, o que significa a importância de estudarmos determinados conteúdos,
não é? Então, a gente, de uma certa forma, a gente passa a entender melhor, não é? E sem julgar, né? Então, a gente passa a entender, compreender, né? A importância do estudo, a importância do que a gente trata como um objeto de relação humana. O outro aspecto é a justificação, né? Então, justificar significa compreender quão verdadeiros são os agrupamentos de uma alegação a fim de se obter as razões para crer ou não em seu sentido, conseguindo chegar a uma conclusão. Então, eu vou justificar aquele conceito que foi me apresentado e vou buscar argumento para eles. A partir disso, a gente parte para o terceiro ponto, né, que é, digamos, um tripé do conhecimento filosófico, que é o conhecimento. Vamos aprofundar as reflexões, vamos dar luz às ideias, não é? Então, esse processo de clarificação, que é conceituação e entendimento, depois da justificação, melhor explicar por que eu estou conceituando e trazer ali um argumento para que realmente eu possa aproximar de uma conclusão, eu possibilito esse conceito se tornasse uma prática de todos, que é o conhecimento, e não só uma informação. Por outro lado, né, a gente vai identificar também as intenções filosóficas. E nós temos, nas nossas relações, vários momentos que a gente vivencia a questão das intenções filosóficas. Por exemplo, em relação ao tempo. O que é o tempo? Né? Às vezes o tempo é relativo, não é? O que é a gente passar 5 minutos com aquelas pessoas que a gente gosta, o que é a gente passar 5 minutos ao lado das pessoas que a gente não tem a menor empatia, né? O tempo é diferenciado. Então, que horas são, né? É isso do cotidiano. A intenção filosófica, ela já passa a pensar o seguinte: eu posso viver em outro contexto, em um outro contexto de tempo, né? Uma outra questão que está relacionada ao nosso cotidiano é o sentido da morte, o sentido da vida, né? Então, será a gente passa a compreender se realmente a morte é um contraponto da vida ou ela faz parte da vida, né? Então, o que é a vida? Não, o que é a morte? Né? Ela implica morrer ou uma vida sem viver, né? E a outra questão está relacionada também diretamente às nossas relações afetivas, à nossa emoção, né? Então, como as pessoas se sentem, o que faz com que entendam a intensidade de sua vida, ter sua existência. Então, amor, ódio, emoção, saudade, isso tudo está no cotidiano. E nós temos uma intenção filosófica, quer dizer, nós temos que fazer uma reflexão de que, de fato, isso significa. Então, a filosofia ela busca compreender algo que está no nosso cotidiano, está na nossa vivência material e imaterial, na nossa questão objetiva em relação à vida, ao nosso cotidiano, mas também naquilo que a gente pensa, a gente acredita, aquilo que a gente professa, né? Então, mas se cada um de nós aqui, né, focar nessa questão de um pensamento mais reflexivo, a gente vai começar a entender a importância de questionar, né, tudo que nos é apresentado, porque a dúvida ela passa a ser uma qualidade muito importante, né, no processo de compreender a nossa realidade. Então, passando agora, virando a chave, passando para a sociologia, a gente vai entender, então, que a sociologia, né, quando ela se aproxima aí da filosofia, ela filha da filosofia, mas ela passa a ser um estudo científico que vai, então, entender essas ações humanas, as múltiplas dimensões do humano. E a sociologia, ela tem um marco que acontece ali com a Revolução Francesa, quando transformações políticas, jurídicas, é o fim da monarquia, a declaração dos direitos humanos, então ali as transformações, experiências sociais e políticas dos indivíduos são demarcadas. Isso dá um impulso para a sociologia se formatar como uma ciência, assim como também a Revolução Industrial, que ela vai transformar o modo de viver das pessoas. As pessoas estão vendo da área rural, estão vindo para a cidade, submeter a um outro tipo
de trabalho, quer dizer, uma outra vivência, uma vivência de exploração, não é? Da classe operária, não é? Então, a gente vai perceber que a sociologia, ela traz esse estudo científico da vida humana nas múltiplas dimensões, aí aqui já entra a outra dimensão, como é a econômica, como a tecnológica, né? O surgimento da máquina no vapor, né? Então, esses são os impulsos que contribuíram para a formação de um pensamento sociológico, né, da sociologia. Várias contribuições aconteceram nesse processo, entre elas a gente destaca 4 pensadores, né, em especial aqueles que trouxeram a sociologia através do seu surgimento, que foi o Auguste Comte, né? Então, ele considera a sociologia a ciência da sociedade, né? Então, sócios, né? Sociedade, logia, né? Que é o estudo da sociologia, então, estudo da sociedade, né? A gente vai perceber a contribuição do Émile Durkheim mais pela frente, em que ele já vai falar que a sociologia é o estudo dos fatos sociais, que a gente vai perceber que ele vai buscar uma institucionalização aí desse pensamento, não é? Vamos encontrar em Karl Marx, né, o entendimento da economia como motor da história. Então, a história ela se dá pela constância luta de classes, né, porque interesses de uma minoria em cima de uma maioria, né? Então, a luta de classes é o motor da história, vai dizer Marx, então, para compreender todo esse processo que acontece com a Revolução Francesa e depois acontece com a Revolução Industrial, e o Max Weber que vai contribuir, que a sociologia é a compreensão, então, das ações sociais. Particularmente, a gente, nos nossos estudos, as informações que nós tivemos, as contribuições de Auguste Comte, que é considerado o fundador da sociologia, né, física social, né, que tem como objetivo formulou as leis científicas sobre a realidade social. Essa era a função, né, do Auguste Comte ao trazer a sociologia como ciência. E já o Émile Durkheim, né, ele vai ser responsável pela institucionalização da sociologia. Quer dizer, vai analisar, além dos fatos sociais, mas a maneira, né, em que os fatos sociais são pautados através de uma neutralidade do pesquisador. Quer dizer, é necessário você analisar, compreender, né, a realidade, mas tendo um afastamento necessário para melhor formular, melhor entender o que está acontecendo. Então, eu estava falando, né, dando exemplo, que atravessou aqui essa nossa microaula, a questão da guerra. Então, você, mais distante, você vai entender o que significa essa guerra hoje, esse confronto, né, essa guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Vai entender o que significa a OTAN nesse processo, né? Vai perceber o papel da União Europeia, vai perceber, né, com mais distância, que ali se trata de um confronto de impérios, né? Então, quem está lá, às vezes, não tem essa visão como a gente pode, através dos fatos sociais, ter uma neutralidade de pesquisador e entender diretamente, coisa que às vezes a mídia não tem, né? Às vezes a gente tem aí as leituras que são colocadas, né, sobre a guerra sempre de um lado, né? Então não tem o outro. Então há sempre versões diferenciadas. Por isso a necessidade de, ao analisar um fato social, o distanciamento científico necessário. Então, a gente vai entender que a sociologia ela surge em pleno século XVIII, com as primeiras pesquisas sociais baseadas na ideia do iluminismo, como forma de entender e explicar aquelas mudanças sociais. Por isso, a sociologia é uma ciência datada historicamente, porque ela surge com o entendimento, né, ali depois da Revolução Francesa, mas a Revolução Industrial, né? Então, ela surge historicamente identificando a consolidação do capitalismo moderno, né? Então, e como ciência, ela vai obedecer os mesmos princípios válidos para todos os ramos do conhecimento.
Então, o que é sociologia? As transformações econômicas, políticas e culturais ocorridas no Ocidente a partir do século XVII, XVIII, como a Revolução Industrial e a Revolução Francesa, evidenciaram, então, mudanças que foram diferenciadas na vida da sociedade. Não é? Muito bem, minha gente. O propósito da microaula é fazer essa passagem rápida, conceitual, em que nós falamos hoje uma definição da filosofia, né, e da sociologia, e aí no próximo encontro nós já vamos estar identificando mais a filosofia da educação, não é? Falando um pouquinho mais sobre a educação, como ela chega aí nesse processo. Até o próximo encontro. Percebam que nós temos um cronograma de aulas ao vivo e microaulas. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro, não é? E até lá.